Fala, seus lixos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao melhor canal desse YouTube. Não vou nem discutir mais uma vez sobre qual é o melhor canal do YouTube, porque nós já concordamos que é esse. E quem discordar, como eu sempre digo, está errado. Antes de mais nada, me agradeçam por estar aqui gastando meu tempo, fazendo com que vocês sejam menos ignorantes, trazendo luz a essa terra, assim como nosso papito Jesus mandou fazer. Agradeça também e faça parte do Apoia-se, tá aqui o link do Apoia-se, tá na descrição do vídeo. Também você que acha que esse trabalho precisa de financiamento, e ele precisa sim. E aqui seu dinheirinho sempre vai ser bem utilizado. Em breve vamos trazer o vídeo aqui da cirurgia de mastectomia que o Júpiter fez. É um rapaz trans que sofreu pra caralho hate de todo mundo, de direitista, de esquerdista. Eu perdi 5 mil seguidores no Instagram quando postei que tava gravando com ele. E aí a gente fez aí esse milagre e o Júpiter agora realizou o sonho dele graças a este ambiente, a essa comunidade de lixos aqui da qual você faz parte. Lembrando, você me segue no Instagram, larga de ser arrombado. Direto tem gente lá comentando nas minhas postagens lá, nossa, Thiago, quero ir no seu show. Aí eu abro o Instagram lá, clico na foto horrível da pessoa e não está me seguindo. Vocês endoidaram, que porra é essa? Me segue no Instagram, me segue nas minhas redes sociais. Qualquer uma delas pode cair o engajamento a qualquer momento, então você precisa estar atento a todas. Hoje nós vamos falar sobre anticomunismo. Se você acha que o fantasma do comunismo é algo recente aqui nesse país, você está erradíssimo como sempre. Sorte a sua, como eu já falei no início do vídeo, que eu existo. Mas antes de tudo, para falar sobre anticomunismo, eu preciso explicar para você como surgiu o comunismo, que é outra coisa que talvez você lerdão e talvez o caralho, com certeza você não sabe. Mas o seu mestre, Thiago Santinelli, está aqui para te tirar desse vale sombrio da ignorância. Primeira coisa que você precisa saber é que não foi Karl Marx que inventou a palavra comunismo. Não foi o Ian Neves também que inventou, nem o Jones Manuel e nem eu. Outros autores da época já escreviam sobre como seria uma sociedade vivendo em comunas, com as terras sendo usadas de forma coletiva, sem a necessidade de um governo central. Mas, antes de Karl Marx, essas ideias socialistas eram consideradas utópicas. A intenção dele, juntamente com seu brother Engels, bota a fotinha dos dois aí pra nós. A intenção deles era tirar o socialismo desse campo da utopia e transformar numa ciência. Uma ciência que pudesse dar base teórica para os trabalhadores entenderem melhor como o capitalismo funciona e também como colocar o socialismo em prática. Então, se você é esse tipinho de pessoa que fica dizendo coisas como assim, o socialismo é utópico, isso aí é utopia de vocês, saiba que você está sendo mais burrão que o Monark e o Cogos junto. Mas não se preocupe, continua no vídeo que você vai ser liberto aí desse seu casulo de burrice. A primeira vez que o socialismo foi colocado em prática de forma marcante foi na Comuna de Paris. Se você não prestou atenção o suficiente nas suas aulas de história, ou então simplesmente não tinha professor de história, porque a sua escola colocava um estagiário de geografia para dar aula de história, como já aconteceu comigo constantemente, pode ficar tranquilo que agora você vai aprender sobre a Comuna de Paris. Por isso que eu fico puto, mano. Os caras falam que tem doutrinação nas escolas públicas. Meu Deus, velho. Eu queria ter professores em todas as matérias. Era só isso. A Comuna de Paris aconteceu depois que a França perdeu a guerra em 1871. Mas a França não apenas perdeu essa guerra para a Prússia, ela perdeu de uma forma humilhante. Esse foi o 7-1 deles, só que com todos os jogadores mortos no final. A França teve que entregar territórios, pagar bilhões de indenização, e o exército da Prússia ficou lá ocupando o lugar até eles terminarem de pagar todas as dívidas. Imagina, você empresta dinheiro pro agiota, ele vai morar na tua casa com as contas pagas, o mês inteiro até tu pagar a tua dívida com ele, imagina. A população já tava puta da vida porque entraram numa guerra que eles não queriam entrar, e pra ainda por cima perder, e todo mundo ia ficar sem emprego e passando fome. Então, no dia 18 de março de 1871, as tropas francesas foram buscar canhões para se renderem, mas os trabalhadores franceses olharam para a situação e falaram: o quê? Esses canhões aí? Pode trazer para nós. Deixa com a gente aqui, tem operário ali atrás que tá precisando de canhão. Deixa aqui as armas com nós. Operário de fábrica, pedreiro, marceneiro, artesão, intelectual, estudante, advogado, todo mundo simplesmente tomou as ruas da cidade e declararam a Comuna de Paris a primeira revolução socialista da história. Apesar de ter sido no século XIX, existem fotos dessas barricadas feitas por esses trabalhadores que ficaram conhecidos como os comunards. No dia 26 de março, as comunas fizeram eleições municipais e a Comuna de Paris fez em 2 meses as seguintes coisas, se liga. Criou uma Guarda Nacional, fez um comitê central com ministérios da Educação, Saúde e Guerra. A educação se tornou
gratuita para todos e pela primeira vez mulheres puderam estudar. Aliás, o movimento de mulheres trabalhadoras foi essencial nessa luta pela comuna. Milhares de crianças da classe mais pobre receberam material didático gratuito e entraram pela primeira vez numa escola. A saúde se tornou gratuita para todos pela primeira vez e rolou até uma campanha de vacinação contra a varíola. Houve a separação entre igreja e Estado, não proibiram a igreja, mas houve a separação, entendeu? Da igreja e Estado. E o ensino passou a ser laico, de verdade, não igual aqui no Brasil. Aboliram a pena de morte, aboliram o serviço militar obrigatório também, e os teatros e museus foram coletivizados. E a direção desses locais foram entregues à Federação de Artistas de Paris. E pela primeira vez, toda a população pôde consumir arte de graça. Isso não existe nem no Brasil até hoje, tá? E tudo isso que eu falei pra vocês em apenas 2 meses. Pra você ver de tudo que o trabalhador é capaz quando não tem a porra de um patrão atrapalhando e enchendo o saco. Mas infelizmente a Comuna de Paris durou apenas 2 meses e meio. Mais precisamente 72 dias. Nesse ponto da história, o presidente da França, de origem burguesa, era o Adolf Thiers. Sei lá como é que pronuncia isso aqui. E não é o Adolf que você tá imaginando também, tá? Não é o Adolf que você pensou, mas dá pra odiar ele do mesmo jeito. Ele é tão arrombado quanto. Ele ordenou que o exército, com a ajuda da Prússia, cercasse Paris e simplesmente atirasse em todo mundo. Foda-se, bala em geral. Não importa quem esteja na frente, mulher, criança, adulto, idoso, foda-se, é bala em todo mundo. Os dias 21 até 28 de maio de 1871 ficaram conhecidos como Semana Sangrenta. Porque simplesmente, mano, levou dias para limpar as ruas de sangue dos comunards, nem sei se é assim que pronuncia, das ruas de Paris. Olha essa porra. Usar o exército para vencer uma guerra contra outros países, a França não conseguiu, né? Mas é usar o exército para tirar um trabalhador pobre do próprio país, aí, meu amigo, tem munição à vontade, aí é eficiente. Nisso aí eles estão que nem o Brasil hoje em dia. A Comuna de Paris, infelizmente, durou pouquíssimo tempo porque foi massacrada, mas ela plantou uma sementinha, tá ligado? A esperança de que trabalhadores organizados conseguem tomar o poder. E essa sementinha de esperança ia dar frutos anos depois. A agenda de show pra você aí, vacilão, não perder, hein? Te liga. Realengo, São Gonçalo, São Paulo de Novo, Zona Leste, Guarujá, Vitória, Cariacica, São Luís, Teresina, Aracaju, Maceió, Volta Redonda e Ilha do Governador. Lembre-se, esse show tá causando treta com os crentes. Ou seja, olhe a porra da tua caixa de e-mail, porque se o show for cancelado e a gente trocar para outro lugar, você vai saber. E olha meus stories também. Sempre que dá merda, eu posto lá. A sementinha do comunismo de Karl Marx estava começando a se espalhar por toda a Europa. Inclusive, se infiltrando na Rússia também. Já tinha uma galera lendo o Capital e o Manifesto Comunista e tava olhando e falando, caralho, essas ideias aí são boas, hein? Essas ideias são boas. Daí, de repente, essas ideias começaram a chegar na Rússia. Nessa época, a população russa tava na merda completa. 80% da população tava vivendo na linha abaixo da pobreza. 80%. Somente 80%, né? A galera passando mais fome que o monarca lá nos Estados Unidos. Em 1905, um padre liderou um movimento pacífico de cerca de 200 mil pessoas, manifestantes que marcharam até o Palácio de Inverno de São Petersburgo para entregar uma carta ao então imperador, propondo, entre outras coisas, a diminuição da jornada de trabalho. Diminuição para 8 horas e pedindo também um aumento salarial para a galera. O exército do imperador Nicolau II simplesmente abriu fogo em todo mundo, meteu bala em geral. Mais de 1000 pessoas morreram nesse rolê aí que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Morreu mais de 3 pessoas na Europa, o dia foi conhecido como Dia Tal Sangrento. É assim que funciona lá. No Brasil, a gente chamaria apenas de mais uma ação da Polícia Militar numa quarta-feira. E vocês percebam que até agora só rolou sangue de trabalhador que estava exigindo condição básica de trabalho e um aumentozinho no salário. Mas espera aí, toda luta, por mais que pareça que, que a galera se fudeu, como eu falei o negócio da sementinha, né? Nesse conflito aí, um dos líderes que mais se destacou, que a galera olhou e falou, esse maluco aí é foda, hein? Esse maluco é brabo, hein? Foi ele, o único calvo que merece nosso respeito, nosso querido Vladimir Lenin. Ele era líder do Partido Operário Social Democrata Russo, que depois iria se dividir entre uns mais radicais e outros menos radicais. Lenin tinha estudado sobre essa Comuna de Paris e escreveu as seguintes palavras sobre ela. Te liga. A Comuna de Paris foi o primeiro exemplo de ditadura do proletariado. A Comuna de Paris foi um
ensaio do governo proletário. Durante a Primeira Guerra Mundial, que de novo os trabalhadores não queriam participar, mas o serviço militar russo era obrigatório, a Rússia perdeu 1 milhão de soldados, o preço da comida na Rússia estava disparando, a mortalidade infantil comendo solta e ninguém se importando, foda-se, geral passando fome, os trabalhadores juntos fazendo greve pra caralho, greve atrás de greve. No dia 8 de março, o movimento de mulheres operárias de Petrogrado iniciaram greves e protestos pelo pão. E esse dia 8 de março é conhecido como Dia da Mulher por causa desse movimento. Viu como até as datas comemorativas que a gente tem, se não fosse trabalhador lutando, trabalhador de esquerda lutando, a gente não teria. E isso gerou uma onda de protestos que simplesmente derrubou o imperador e começou um governo provisório. Até que chegou o mês de outubro. Outubro, meu amigo. Outubro de 1917 é a data que faz todo burguês, todo bilionário arrombado, chega, treme na espinha. Em outubro de 17 aconteceu a revolução mais influente do século XX. Nesse mês, a ala mais radical dos revolucionários, que eram os bolcheviques, tomaram o poder, sendo liderados por nada mais, nada menos que nosso Calvão preferido, depois do Xandão. Difícil odiar o Xandão, é difícil, meu Deus do céu, como é difícil odiar o Xandão. Ele, nosso querido Lenin. E isso porque o Lenin prometeu tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. O lema dos bolcheviques era o seguinte, bota na tela aí pra nós: paz, pão e terra. E de fato, quando ele chegou ao poder, ele cumpriu a promessa dele e tirou a Rússia da Grande Guerra. Um ano depois de assumir o poder, os bolcheviques fizeram uma votação e decidiram executar por fuzilamento o imperador Nicolau II e toda a sua família, que por anos e anos ficaram lá ostentando luxo em mais de 20 palácios, enquanto a população russa morria de fome nos campos, jogada pra lá. Aqui vai pra você agora uma lista de conquistas para a classe trabalhadora que a Revolução Russa trouxe e que, né, através ali da liderança dos bolcheviques, foram colocadas em prática. As terras da Igreja Católica, não a Igreja Católica, as terras da Igreja Católica, da nobreza e da burguesia foram desapropriadas e concedidas aos camponeses. Indústrias passaram a ser controladas pelos operários, os bancos todos se tornaram públicos, como em toda a experiência socialista, educação e saúde se tornaram públicas e universais. Eles fizeram campanhas de vacinação e de alfabetização em massa. Pela primeira vez na história, houve a legalização da homossexualidade e pela primeira vez na história, houve a legalização do aborto. A grande questão é que a Revolução Russa não apenas trouxe mudanças para a vida ali da galera na Rússia. A organização dos trabalhadores foi tão grande que isso acabou inspirando trabalhadores pelo mundo inteiro. Começaram a surgir partidos comunistas em vários países, além de sindicatos combativos de verdade e greves que exigiam direitos como, por exemplo, diminuição da carga horária de trabalho e melhores salários para todo mundo. E isso gerou na burguesia, nos ricos, nos poderosos, nos imperialistas, gerou neles um medo gigantesco do comunismo, tá ligado? Vem daí. A burguesia foi expulsa da Rússia e isso fez com que os ricaços de outros países começassem a ficar preocupados, pensando: olha, os operários aqui do nosso país nunca podem pensar em fazer algo igual fizeram lá na Rússia, viu? É, porque se deixar, eles vão perceber que eu sou mais inútil que feriado em domingo. E aí a gente vai acontecer igualzinho lá. Nós vamos ser botados pra fora porque não contribuímos com nada na sociedade, enquanto a gente só explora esses operários aí. Não podemos deixar acontecer. Na Itália, por exemplo, surgiu com muita força o Partido Comunista Italiano, que assustou tanto os ricos na Itália, mano, assustou tanto os ricos de lá, que eles decidiram todos juntos ajudar e financiar qualquer um que conseguisse parar o movimento comunista na Itália. O escolhido pela burguesia, pelos ricaços, foi, né, a gente conhece muito bem ele, esse merdão aqui, Benito Mussolini. O Mussolini subiu ao poder na Itália com ajuda, com financiamento, com dinheiro desses ricaços. Inclusive, um deles foi o fundador da Fiat, que era o Giovanni Agnelli. E a gente achando que a pior coisa que a Fiat fez foi o Uno, né? Olha aí, toma na sua cara. O fundador da Fiat contribuiu com automóveis e dinheiro para que Mussolini chegasse até o poder. Cada país tem o velho da van que merece. A ideologia do anticomunismo já estava no Mussolini, que perseguiu, prendeu e matou comunistas que defendiam o marxismo. Como, por exemplo, o famoso filósofo Antônio Gramsci, que é esse carinha aqui. Os olavistas falam pra caralho dele. Se você já ouviu o Olavo de Carvalho falar alguma bosta, você já ouviu ele falar do Gramsci. Além disso, Mussolini proibiu os sindicatos independentes, porque ele sabia que trabalhadores organizados tinham o grande poder de deixar ele pendurado de cabeça para baixo.
Depois vocês dão uma olhadinha na diferença dos trabalhadores, no salário dos trabalhadores que estão lá pertencem ao sindicato da PepsiCo, né? Nas empresas onde o sindicato atua. E depois vocês dão uma olhadinha no salário e nas condições de trabalho das mesmas empresas, só que não tem um sindicato atuante. Depois vocês dão uma olhadinha. E aí, no mesmo ano em que o Mussolini chega ao poder lá na Itália e a União Soviética é oficialmente instaurada pelos bolcheviques, surge no Brasil o Partido Comunista Brasileiro, que depois teria como um de seus membros o tenente Luiz Carlos Prestes, que é esse rapaz aqui, né? O Prestes é uma figura mitológica que comandou um movimento social armado chamado Coluna Prestes. Quem explica isso aí melhor pra gente, ninguém melhor pra explicar isso do que o próprio Prestes. O Cordeiro de Faria, o segundo de João Alberto Lins de Barros, o terceiro do Antônio Siqueira Campos e o quarto do Djalma Dutra. Foi essa a composição da coluna até o fim, né? O objetivo da coluna, quando iniciamos essa marcha pelo Brasil, era manter a luta armada, com o objetivo que nós tínhamos, né, de atrair forças inimigas no maior número possível, esperando que com isso os nossos companheiros na capital da República, no Rio de Janeiro, tivessem maiores facilidades para depor o Bernardes, né? No outubro de 26, eu já tinha conhecido a realidade do interior do Brasil, né, que tinha me alarmado, porque eu via... Passamos pelas regiões mais atrasadas e mais miseráveis de nosso país, né? Quantos quilômetros no total? Nós fizemos ao total cerca ou pouco mais de 25 mil quilômetros, né? Depois de Mato Grosso, entramos em Goiás, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, depois Bahia, viemos até o norte de Minas e voltamos depois, fomos até Mato Grosso. Depois de andar o Brasil inteiro, Prestes percebeu que o maior problema para o Brasil deixar de ser um país de miseráveis, de gente passando fome, ele viu que o principal obstáculo eram os latifundiários, porque os barões do café, né, concentravam terras, riquezas e, consequentemente, poder político. Mas a revolução que aconteceu no Brasil, infelizmente, não foi uma revolução comunista. O que rolou no Brasil em 1930 foi uma frente ampla liderada por Getúlio Vargas que tomou o poder. E Vargas não queria perder o apoio dos barões de café. Afinal de contas, eles eram as pessoas mais ricas do Brasil. Aí o Vargas atendeu a algumas exigências dos trabalhadores na época, como por exemplo a criação da CLT e direitos trabalhistas, mas na sua política econômica, no fim das contas, continuou concentrando riqueza nas mãos de poucos latifundiários. Isso fez com que o PCB e a Ação Nacional Libertadora, comandada pelo Prestes, tentassem dar um golpe para derrubar o Vargas lá em 1935. Mas infelizmente esse golpe não foi bem organizado e fracassou. E aí o Prestes foi preso e junto com ele sua companheira, a Olga Benário, que mesmo grávida, a mulher estava grávida, mesmo assim ela foi extraditada para a Alemanha nazista, sendo que mesmo a lei brasileira naquela época proibindo a extradição de gestantes de filhos brasileiros, mesmo assim mandaram ela para lá. E a Olga acabou morrendo dentro de uma câmara de gás nazista. Getúlio Vargas era um presidente, que ele ele conciliava com todo mundo que estava no hype, desde os comunistas até os fascistas. Mas depois de 1935, o comunismo foi proibido no Brasil e Vargas foi ficando cada vez mais anticomunista. 2 anos depois, viria um dos documentos mais anticomunistas do Brasil, o Plano Cohen. Em 1937, o Vargas aproveitou que estava sendo moda, mania, perseguir judeus, viu que isso era tendência mundial e começou a dizer que judeus comunistas estavam planejando um golpe de Estado que iria transformar o Brasil numa nação comunista. Quem dera, meu Deus. Quem dera, meu amigo mal, quem dera. E para você que está interessado, todas essas estátuas aqui que eu posto aqui, tirando essa aqui que foi um artista que fez pra mim, isso aqui é daqueles camarada, tá? Você pode entrar no site lá, todas que apareceram aqui, tem no site deles pra você botar na sua casa e irritar a galerinha bolsonarista e crente da sua família. E o Vargas foi tão vagabundo que ele disse que tinha documentos, que o governo descobriu documentos que provavam essa conspiração de que judeus comunistas queriam dar um golpe de Estado. Anos depois, os próprios militares revelaram que aquele documento, que era o chamado do Plano Cohen, era simplesmente um documento falso. Olha aí, vocês achando que fake news é novidade, né? Nada disso. A direita usa isso muito bem há muito tempo. Por isso que eles estão muito melhor que nós em inventar fake news, né? Muito melhor. E na verdade, esse documento, esse plano, foi escrito pelo general Olímpio Mourão. Mourão e exército junto, a gente sabe já que vai vir um caminhão de bosta pela frente. E aí o Vargas utilizou desse documento falso para, através do jornal e do rádio, deixar a população com medo do comunismo. E é óbvio usar isso para justificar um golpe e a ditadura que aconteceu em 37. Ditadura essa que prendeu, perseguiu e torturou comunistas brasileiros, num regime conhecido como Estado Novo. Essas coisas
que tem novo no nome nunca presta. Estado novo, partido novo, fica longe. E aí na década de 1950 começou a perseguição mais intensa que os comunistas do mundo inteiro já receberam. Esse período ficou conhecido como caça às bruxas. Isso porque um senador malucão lá que reza pra pneu lá dos Estados Unidos começou uma campanha fortíssima de anticomunismo, conhecida como macartismo, acho que é assim que fala, foda-se também, porque era o nome do arrombado, McCarthy. Eu não me recuso a pronunciar o nome inglês corretamente, caguei. Eles vão falar São Paulo, já viu gringo falando São Paulo? Ah, São Paulo, vai te fuder. Se não existe boa vontade pra falar os nomes daqui do Brasil corretamente, caguei pra falar os nomes corretamente desses arrombados. E essa perseguição atingiu, inclusive, o cinema. Foi criada mesmo uma lista negra de Hollywood, que tinham 10 nomes de roteiristas e diretores que foram proibidos de trabalhar porque tinham envolvimento com o Partido Comunista. O mais conhecido deles foi o Dalton Trumbo. Trumbo, pra quem não sabe, foi o autor daquele filme famosíssimo que ganhou o Oscar pra caralho, o Spartacus, que é a história de um escravo da Roma Antiga que inicia uma revolta de escravos. Trumbo, entre outros diretores e roteiristas, foi preso por ser membro do Partido Comunista. E eu tô falando isso que é pra você não cair naquele papinho, mas o Stalin perseguia quem criticava o governo. Na União Soviética não existia liberdade de expressão igual nos Estados Unidos, galera. Então me conta, vocês que falam essa porra aí que não existia liberdade de expressão, me conta onde não era desse jeito na época da Guerra Fria. Em que lugar do mundo não era assim na época da Guerra Fria? Fala aí pra nós. No Brasil, Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que tinha como único objetivo, adivinha, a censura. Foram proibidos filmes, jornais, músicas, livro e revista. Para citar alguns exemplos conhecidos, o livro Vidas Secas, vou botar a capinha dele aqui, foi censurado por ser considerado uma crítica ao regime. O filme O Descobrimento do Brasil, que é um dos primeiros clássicos do cinema brasileiro, também foi censurado. Até artistas como a Carmen Miranda foi censurado porque suas músicas eram consideradas subversivas e imorais. Então não vem com esse papinho não de porque as pessoas que não tinham liberdade de expressão. Vai te fuder. Eu tô tentando fazer meu show, um show, e porque o nome do show é Anticristo, todo mundo, todo lugar que eu vou tá dando merda esse show aí. Já foi cancelado em 5 cidades, tá? Mesmo com teatro com pauta paga, contrato assinado, eles cancelam lá e foda-se porque os cristãos das cidades estão indo lá reclamar. Só por causa do nome do show. Ninguém assistiu o show, ninguém foi lá pra ver do que eu tô falando, só por causa do nome estão censurando. E aí isso é censura prévia. Mas aí você vê, tá vendo aí a direita reclamar que estão cancelando o show meu aí? Nunca! A censura nos Estados Unidos, essa foi tão pesada que eles exilaram, mano, o Chaplin. O Chaplin. Quão sem coração você tem que ser pra, porra, exilar o Charlie Chaplin? Que falta de infância é essa aí, porra? Em 19 de setembro de 1952, o Chaplin estava indo pra Inglaterra divulgar seu novo filme quando o procurador dos Estados Unidos revogou o visto dele, proibindo ele de voltar, alegando que ele tinha associações comunistas. Detalhezinho pra vocês, um detalhe, porra, pequenininho. Chaplin não era comunista. É só um pequeno detalhe, né? Ele só conseguiu voltar do exílio em 1972 pra receber um Oscar por sua vida e obra. E aí, por ser expulso do país onde ele, porra, fez toda a vida e obra dele, né, porra. E aí ele ficou lá recebendo um aplauso durante 12 minutos por ter sido expulso do país por puro anticomunismo. E só pra você saber de um detalhezinho aqui, tá? Sabe o George Lucas, o diretor do Star Wars? Todos os nerds interpretaram aquele filme errado lá, assim, é um absurdo. E aí, pô, os nerds acham que o Império, mano, que o Império é o comunismo, pô. E que como é que é o nome? Os rebeldes lá são eles, os nerdola que quer matar gay, preto e trans. Pelo amor de Deus, larga de ser burro, pô. O diretor do Star Wars, o George Lucas, disse numa entrevista que os diretores soviéticos tinham muito mais liberdade de expressão que os diretores do lado capitalista do mundo. E aí eu tenho como provar, porque tem vídeo disso, tá? Aqui, ó, os nerdola que já estão espumando aí. And I used to say this all the time when people, back when Russia was the Union of Soviet Socialist Republics. And they'd say, oh, but aren't you so glad that you're in America? I said, well, I know a lot of Russian filmmakers. They have a lot more freedom than I have.
Bota uma coisa na cabecinha de vocês para vocês não serem enganados por anticomunista de novo. Em todas as sociedades existe censura. A questão é você saber se é adulto o suficiente, inteligente ou esperto, sei lá como vocês chamam, o suficiente para analisar e saber os interesses de quem essa censura está defendendo. Dos trabalhadores ou dos bilionários arrombados que estão explorando esses trabalhadores? Fica aí o questionamentozinho. Toda vez que alguém falar de censura para você, porque o Stalin censurou, fulano censurou, lá na China censurou. Essa censura está sendo causada por quem? Pensando em quem? Tem um livro que tá de graça na internet chamado Quem Pagou a Conta? A CIA na Guerra Fria da Cultura. Esse é o nome do livro. Você acha facinho esse PDF aí, eu boto o link na descrição pra você baixar e ler. O que eu vou falar agora você encontra documentado nesse livro. Durante as décadas de 50, 60, 70 e 80, a CIA, que é a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, financiou vários escritores que tinham ideias anticomunistas. Tudo isso para espalhar as ideias deles pelo mundo. É como se você pegasse todos os otários da Jovem Pan, que fala que é jornalista e escritor e filósofo, e falasse assim, e o governo brasileiro investisse dinheiro nas obras deles, espalhando as mentiras que eles falam pro mundo inteiro ler e serem enganados juntos. Eu vou citar 2 exemplos mais conhecidos, mas no livro você pode ver lá, tem vários exemplos. A primeira é a filósofa Hannah Arendt, que é assim que se pronuncia. Se não for também, como eu sempre digo, caguei. Ela escreveu o livro chamado As Origens do Totalitarismo. Pra quem não sabe, Hannah Arendt é essa aqui que aparece nas fotinhas do cenário dos vídeos do Reinaldo Azevedo. Essa aqui. Hannah Arendt criou esse conceito de totalitarismo para dizer que a União Soviética era tão ruim ou pior que a Alemanha nazista. E ela fez isso porque ela morava nos Estados Unidos e recebia bolsas de estudo e apoio financeiro, da CIA para escrever e publicar as obras dela. E aí, por causa disso, até hoje, o termo totalitário é usado para descrever sociedades não capitalistas, como, por exemplo, Cuba, China, Coreia do Norte. E o grande problema desse termo, totalitário, é que ele é um termo bosta e bem genérico, que no fim das contas não significa nada, presta atenção, nada além de propaganda capitalista para dizer que o capitalismo é quem proporciona a liberdade. A gente sabe muito bem como é que é essa liberdade aqui no capitalismo. Abre qualquer jornal, e procura lá notícias de policial militar entrando em casa de pessoa, matando filho, matando criança, dando tiro em idosa. Você vai pesquisar aí que você vai ver o que é a liberdade que o capitalismo proporciona para pobre. O que o Reinaldo Azevedo não vai te contar é que a Hannah Arendt também era contra o movimento Black Power, porque para ela o movimento negro era violento. Olha só essa citação direta da filósofa favorita dos liberais, quando na época alunos negros estavam lutando pelo direito de estudar. É só isso que eles estavam fazendo, querendo o direito de estudar nas mesmas universidades que os brancos podiam estudar. Olha o que ela disse, abre aspas, nos Estados Unidos o movimento estudantil tinha se radicalizado onde quer que intervinha a polícia e sua brutalidade em demonstrações essencialmente não violentas. A violência mais séria entrou em cena apenas com o aparecimento do movimento Black Power no campo. Estudantes negros, aceitos em sua maioria sem as qualificações necessárias, consideravam a si mesmos e organizaram-se como grupo de interesse representando a comunidade negra. O seu interesse, na verdade, era diminuir os padrões acadêmicos. Olha essa porra. Quem disse isso aqui foi a escritora que criou e inventou esse termo aí do totalitarismo que as pessoas usam até hoje. Então, se você usa a palavra totalitarismo para descrever Cuba, China, Coreia do Norte, qualquer país que não seja capitalista, saiba que você está citando a autora que disse essa grande, gigantesca bosta extremamente racista. É quase como usar qualquer coisa que a Ana Paula Minerato disse como referência para qualquer coisa. E agora que estou aqui nesse vídeo agora, paramos um pouco o vídeo agora pra gente falar sobre mais um milagre que nossa religião tem que fazer. Vocês sabem da história do nosso menino Júpiter, que é um cantor de rap trans que a gente trouxe aqui no podcast. E aí eu perdi um monte de seguidor porque eu trouxe ele. E aí ele falou no podcast que o sonho dele era fazer a mastectomia, né? E a gente realizou. Eu paguei do meu dinheirinho essa parada aí porque a vaquinha foi pra outras coisas. Essa foi a minha contribuição pra vaquinha da igreja. Eu fui lá e paguei a cirurgia, tá? E agora, só que agora eu não tenho mais condição de pagar esse mês, deu ruim, tá? 7 vídeos, 5 não estou monetizado. E esse que você está assistindo provavelmente também não vai ser monetizado, então estamos aqui para fazer mais um milagre, que agora é um milagre, né, de fazer um ser humano voltar a ouvir. Ouvir melhor. Ouvir melhor. Esse é o William, ele já apareceu aqui no podcast. O William foi um ator foda pra caralho, então eu conheço o trabalho do cara. E ele se fudeu aí na pandemia, depois que tu pegou Covid, né? Sim, eu já tinha um problema de audição desde pequeno, aí quando eu peguei Covid, desencadeou esse problema. Aí agora ele não tá ouvindo nada desse ouvido aqui e tá com um aparelho que ofereceram pra ele. É um aparelho auditivo. Um aparelho auditivo pra fazer ele ouvir, só que a empresa, né, obviamente quer receber dinheiro em cima disso, porque a gente não vive em Cuba, onde a
medicina é de graça, tudo é de graça. Não, a gente vive aqui, então tem que pagar. E qual é o valor dessa parada aí? 11 mil. 11 mil reais, então ele tá fazendo uma vaquinha, eu falei assim, 1000 seguidores, que são seguidores do nosso Jesus Socialista. E eles vão ajudar. Então, o link da vaquinha tá na descrição do vídeo. Você quer fazer um milagre na vida desse rapaz que não está ouvindo, você pode fazer, tá? E aí, se for R$1 que seja, a tua contribuição já vai ajudar pra caralho, tá? Então vai lá na vaquinha, ajuda nós e é isso, tamo junto. Valeu. E assiste o episódio que eu gravei com ele também, pra você saber mais da história dele. Lá de Samambaia também. Começou a fazer stand-up comigo. Foi. E largou porque tem talento pra ser artista de verdade. É, só não ganhei dinheiro com arte, né? É porque também a arte também é foda, né? Isso. Mas você vai ganhar. Um dia. Vai ganhar. Quando fizer um Fé. filme, você vai ser o personagem principal, tá? Outro autor conhecido, esse é bastante conhecido, que também recebeu o dinheiro da CIA pra espalhar o anticomunismo pelo mundo, foi o escritor George Orwell, que escreveu os livros favoritos do Danilo Gentili, que são 1984 e Revolução dos Bichos. Todo idiota que acha que é inteligente, ele vai citar 2 livros sempre, que é Sapiens e Revolução dos Bichos. Pra quem nunca leu, vai um resumo aqui. O autor utiliza animais de uma fazenda como personagens para recriar a Revolução Russa. De uma forma bem burra, inclusive, porque é para as pessoas lerem e pensarem, nossa, olha só, puta que pariu, olha como a União Soviética é totalitária. Meu Deus do céu. Muito melhor viver aqui nos Estados Unidos, onde negro não pode votar e a Ku Klux Klan pode ficar vestida de Zé Gotinha, querendo matar negro e tocando fogo em cruz tranquilamente. Olha esse absurdo do totalitarismo que é essa União Soviética aí, que eu aprendi aqui usando, né, esses animaizinhos aí. Quando o George Orwell morreu, em 1950, um espião dos Estados Unidos, chamado Howard Hunt, ele foi até a viúva do escritor para pedir os direitos autorais para poder fazer o filme. Essa bosta desse filme foi financiado pela CIA e distribuído pro mundo inteiro. E até hoje o Kim Kataguiri tá por aí citando esse livro como se fosse uma fonte realmente confiável. Essas ideias anticomunistas foram amplamente divulgadas e difundidas durante a Guerra Fria. Não só em livros e filmes, como também em livro didático, livro de história, história em quadrinho, jogo de videogame, notícia em jornal, desenho infantil e cartazes como esse aqui, ó. E aí, quando o Stalin morre, ele foi substituído pelo Nikita Khrushchev. E aí, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, ele fez um discurso, e esse discurso não foi divulgado para a população. E aí, esse episódio ficou conhecido como o Discurso Secreto de Khrushchev. E nesse discurso, ele desceu a lenha no Stalin. E o bicho parecia aqueles vizinhos fofoqueiros, tá ligado? Que fica inventando coisa pra história ficar mais interessante, aí vai aumentando, dando detalhe, inventando coisa. Basicamente, ele falou que o Stalin era um maluco autoritário. E essa versão dos fatos começou a ser utilizada pelo lado capitalista durante a Guerra Fria. Até hoje, o senso comum que as pessoas têm sobre Stalin foi inventado naquele discurso de Khrushchev. Só que anos depois, quando os arquivos soviéticos foram abertos, os historiadores puderam confirmar e perceber que o Khrushchev, adivinha só, mentiu pra caralho. Tudo era feito para descaracterizar o Stalin, não somente durante o período que ele esteve no poder, mas inclusive antes disso, né, para mostrar que a ideia do Khrushchev ali é para mostrar que o erro começa em ele ter chegado ali, que o erro não é simplesmente o tempo todo que ele teve ali, que o tempo todo que ele teve ali ele só comete desvio, mortes, atrocidades e erros, mas que esse erro já começa ainda antes, né? Então você vê como que é uma tentativa de desconstrução feita da forma mais maniqueísta possível, mais alheia à verossimilhança dos fatos. Porque em 56, 57, 58, 59, é o auge desse processo de difamação do Stalin. Então, o Stalin ele vai se tornar radioativo. Vão tornar o Stalin uma figura radioativa. Porque quando o Khrushchev fala mal do Stalin, aquilo vai ter um eco tão grande na imprensa ocidental que isso vai intimidar os comunistas na América, muitos dos comunistas na América Latina. Mas esse discurso contra o Stalin começou a ser utilizado para transformar a imagem do Stalin no próprio diabo, basicamente. Até hoje, vários autores embarcaram nessa aí do anti-stalinismo. O mais conhecido seja esse velho aqui, ó, não o George Bush, o outro velho, o calvo. E aí esse discurso anti-stalinista é usado até hoje por intelectuais liberais como forma de condenar o socialismo e dizer que o capitalismo é melhor porque te dá mais liberdade. Aí agora me diga você aí, trabalhador desse Brasil que paga as contas
de verdade, que tampa, tá? Que não tá em igreja arrancando dinheiro de pobre, que não é bilionário, que não é herdeiro. Me diga aí, você se sente livre aqui? Você é preto, que mora em periferia, você é de periferia, você se sente livre aqui? Responda aí pra nós nos comentários, por favor. E esse tema é importante, provavelmente pouca gente clica nesse vídeo aqui, sempre tem menos clique, porque, né, vídeo que é pra trazer informação, dá menos clique, e essa porra do YouTube ainda vai desmonetizar essa merda ainda. Mas eu tô nem aí, caguei, porque eu acho importante a gente falar sobre esse tema, porque as duas ditaduras que a gente teve no Brasil usaram o anticomunismo como principal desculpa, tá? E tentaram dar um golpe, outro aqui, recentemente agora, com a mesma desculpa esfarrapada. E no mundo inteiro, esse discurso anticomunista levou a guerras que quase destruíram países inteiros, como por exemplo a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo sobre aqui pra deixar vocês lerdos, menos lerdos. E presta atenção no que eu vou falar pra vocês. Enquanto existir capitalismo, vai existir discurso anticomunista, se espalhando por aí pra caralho. Isso tudo porque a burguesia, esses bilionários, vagabundo, filho da puta, e esses carrapatos, que eu não sei porque a gente não arrancou a cabeça deles já de uma vez, e esses filhos da puta sabem que se o povo começar a gostar das ideias comunistas e começarem a exigir mais direitos, eles sabem que isso vai impactar diretamente no quê? Lucro. Vai impactar no lucro deles quanto mais trabalhadores souberem das ideias socialistas. Até porque é do lucro deles que vem a nossa exploração. E agora imagina num país como o Brasil, que a maioria esmagadora dos filmes que a gente assiste, filmes e séries, vem de onde? Estados Unidos. Obviamente o anticomunismo está nas coisas que a gente assiste desde criança. O exemplo é o clássico, aquele filme O Franco Atirador, que conta a história de 3 amigos que foram lutar na Guerra do Vietnã, foram capturados pelos vietnamitas, né? E foram obrigados a jogar roleta russa até ficarem com sequelas psicológicas. Os vietnamitas, né, que lutaram ao lado da União Soviética para expulsar os Estados Unidos do país deles, que estava lá tentando, né, fazer o que sempre fazem com todos os países, que é tirar a autonomia de todos os países para implantar a ideia que eles têm de democracia. Os vietnamitas são descritos como cruéis, desumanos, burros e personagens sem personalidade nenhuma. Outros exemplos conhecidos de filmes que espalham o anticomunismo ali nas suas entrelinhas é o caralho, tá? Nem entrelinhas não é mensagem subliminar não, é jogado mesmo. Por exemplo, Rock 4, Rambo. Aparentemente o comandante soviético lá é terrivelmente brutal, como mostram essas fotos. E a série infanto-juvenil da Netflix, Stranger Things. Na 4ª temporada da série, o vilão Vecna tem essa cor aqui, ó, e representa um regime totalitário que ia invadir os Estados Unidos, fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas e sugar a identidade própria dela. Assim como conta a nossa camarada Carla Costa, da Universidade Estadual do Ceará. Dá uma olhada. A primeira caricatura é a do russo malvado, e ele é malvado sem motivo nenhum, simplesmente por ser. É um sádico, não faz as coisas, e vocês vão ver quando assistirem os episódios o que eles estão fazendo lá, sem motivo nenhum, é fazer o mal por fazer o mal, talvez para dominar o mundo, né? A ideia de domínio do comunismo querendo dominar o mundo. E a outra é a do russo ingênuo, aquele que quer viver o sonho americano. O anticomunismo, meu amigo, ele aparece inclusive nos jornais que você assiste. Ele aparece no Jornal Nacional, por exemplo. Olha só como é que eles falam da Coreia do Norte. O ditador norte-coreano Kim Jong-un. Já reparou que quando William Bonner fala da Coreia do Norte, você sai com a impressão de que todos os coreanos são robôs que sofreram lavagem cerebral e são proibidos de sorrir? Você já percebeu? Você nunca vai ver no Jornal Nacional eles falando que na Coreia do Norte não tem morador de rua, por exemplo. Que é uma verdade. Só que a ideologia anticomunista não apenas mente pra você, como esconde informações verdadeiras que te fariam, no mínimo, questionar o sistema que você vive, que é o capitalismo. Aliás, informação para você, Estados Unidos da América acabou de bater o recorde de pessoas morando na rua. A última contagem que saiu esse ano passou de 770 mil pessoas em situação de rua. Olha essa porra. Mas sobre Coreia do Norte não ter morador de rua lá, meu amigo, você nunca vai ouvir essa galera falar, nunca. A nossa mídia, que os patriotas chamam, né, fala essa mídia é comunista, a mídia é de esquerda. Vocês são um bando de maluco, porra. Vocês são um bando de maluco. Essas empresas estão buscando o quê? Lucro. Vocês acham que elas vão apoiar um sistema que não trabalha com base só no lucro, acima de tudo? Na nossa mídia, você nunca vai ver ela tecendo nenhum elogio ao comunismo. Nem a Globo, nem Record, nem Band, nem SBT, Rede TV, nada. Estadão, Folha de São Paulo, essas revistas aí, Veja, nunca vão ver. Todos eles vão colocar na sua cabeça que a única opção de como viver a vida em sociedade é o capitalismo, e ponto. Mas pra você ver, o capitalismo é tão merda, é um sistema tão bosta, que até quando eles vão criticar o comunismo, eles falam isso aqui, ó. Em Cuba só tem 3 coisas que funcionam. É a segurança, é a educação
educação e exatamente a saúde. E sabe outra coisa que nenhum jornal da televisão vai te contar? No dia 17 de março de 1991, antes da União Soviética acabar, foi aberta uma votação para perguntar para a população o que eles queriam. A votação era para responder sim ou não para a seguinte pergunta. Dá uma olhada. Você considera indispensável a manutenção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como uma federação renovada de repúblicas iguais e soberanas, na qual, sob quaisquer circunstâncias, os direitos e liberdades do cidadão de qualquer nacionalidade serão totalmente garantidos? Cerca de 80% da população foi lá votar. E o resultado final foi que 77,85% das pessoas votaram sim, para a União Soviética continuar existindo. De 80% das pessoas que foram votar, 70% escolheram que a União Soviética deveria continuar. Mesmo com toda a propaganda anticomunista rolando o mundo afora, a população soviética foi lá votar para dizer que viver no socialismo é melhor que viver no capitalismo. Mas o que acontece? O presidente da época já estava sem moral nenhuma e a oposição deu um golpe que acabou com a maior experiência socialista que o mundo já viu. Então, sempre que alguém falar da queda da União Soviética, lembre-se que isso, na verdade, foi um golpe que contrariou a maioria esmagadora da população. Eles foram votar para que permanecesse, a União Soviética continuasse existindo. Eles queriam continuar vivendo no socialismo, disseram não para viver no capitalismo, onde tinha que vender a casa para pagar uma cirurgia, onde nem casa tinha garantido, não tinha educação de graça garantido, e falaram, vocês estão malucos? Nós queremos viver o socialismo aqui, foda-se vocês. E aí, deram um golpe, tá? Falei aí, traduzi pra ficar bem entendidinho, pra ficar bem entendidinho pra você espalhar a palavra por aí. Quando alguém vier falar essas merda pra tu, que só são bosta anticomunista, criada exatamente pra que ninguém questione esse sistema de sociedade que só explora todo mundo, alguém já vinha falar, mas a revolução dos bichos, mas e o totalitarismo, mas e o Stalin, mas e o Fidel? Ah, te fuder, porra. Quando a União Soviética acabou, o filósofo estadunidense Francis Fukuyama escreveu um artigo que até hoje influencia um monte de gente por aí. O artigo se chama O Fim da História. E ele basicamente diz que depois que a União Soviética acabou, o capitalismo venceu e nada muito diferente disso ia aparecer no mundo. E que o mundo inteiro seria dominado pelas democracias liberais para sempre. Essa ideia é resumida na famosa frase do realismo capitalista que diz o seguinte, abre aspas, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque esse é o discurso que esses bilionários, que os ricos, a burguesia desse país, do mundo inteiro usa, para não restar na gente uma gota sequer de esperança. Porque aí fica parecendo que essa realidade que a gente vive vai ser essa mesma merda para sempre, e que a gente nunca vai poder ter esperança de, por exemplo, acabar com a fome, com o analfabetismo, construir casa com saneamento básico de graça para todo mundo. A ideologia desse sistema capitalista é fazer a gente pensar que esse é o único sistema existente, que essa é a única alternativa que a raça humana tem pra viver em sociedade. E deixa eu contar um spoiler pra vocês, não é. O que eu tentei mostrar aqui pra você que é lerdo e ainda não entendeu, é que o anticomunismo foi utilizado em vários momentos da história como justificativa pra dar golpes, começar ditaduras, torturas e perseguições. E sabe por quê? Tudo isso porque a burguesia, esses bilionários filha da puta, morrem de medo de uma revolução comunista. Imagina comigo uma revolução popular que obrigasse o Brasil a servir, não os ricos, mas você, classe trabalhadora, você, trabalhador que rala todo dia. E não só meia dúzia de fazendeiro e umas emissoras de televisão, não. Isso seria ótimo para nós, trabalhadores, proletariado, mas seria péssimo para eles, para esses fazendeiros, pros bilionários, pros herdeiros, para dono de emissora. Se depender deles, mano, das pessoas que estão no poder, dos ricos que estão no poder, todos nós vamos ficar por aí entregando comida em bicicleta, em condição desumana de trabalho pra sempre e a vida toda. Então, meu amigo, não cai nesse papinho de merda aí desses filha da puta. Encontre um coletivo pra você se organizar, um grupo, um partido. Muita gente que me segue colou na UP, já se filiou, tá participando das atividades. Você que se filiou na UP através do papo aqui, que viu a gente falando e foi lá, conta pra nós como é a experiência. É o momento que tu passa a sentir de novo esperança nas coisas. Você vê que tem gente igual você, com os mesmos pensamentos que você, procurando e se organizando pra lutar junto, tá ligado? Se conseguir também, principalmente você minoria, gay, mulher, LGBTQIA+, todos aí, né? Faz um curso de arma aí, meu amigo, vai dar tiro também. Tira porte de arma e vamos fazer o arrombado do Olavo tremer na tumba dele. Foda-se. Então é isso, não aguento mais falar sobre nada, o assunto é até legal, mas eu tô cansado de falar, né? Pode ver que esse vídeo foi partido em duas partes, porque eu tava cansado de falar. E me segue no Instagram, não vacila, tá aqui, @Thiago Santinelli. Tô no TikTok também, todos os links estão aí. O TikTok eu voltei agora porque eu fui banido, eu tava com 1.200.000 seguidores e fui banido. Então vai lá, segue, dá uma ajuda. No Instagram no Instagram eu estou com Shadowban nesse momento, enquanto eu estou gravando. Então eu preciso muito que vocês vão lá, comentem nas paradas. Muita gente, eu tô observando, muita gente que comenta nos
os vídeos, quando eu clico no perfil da pessoa, ela não está seguindo e eu nem sei se a pessoa sabe disso. Então, dá uma olhadinha aí. Se puder ajudar, apoia esse aqui também, tá? As contas tá ficando foda aqui, tá? Tá fudido. Se você quiser fazer uma oferta pra nós, isso aqui é pra ajudar a pagar funcionário e as coisas aqui, tá? Se quiser fazer uma oferta pra nós, tem esse negocinho aqui de um Pix que vai direto pra produção e você vai ajudar muito este coletivo de pessoas, artistas que estão aqui trazendo arte em forma de informação pra vocês. E empregando artistas também. Então é isso, até a próxima.